Ok, tudo bem, pessoal? Meu nome é Valdivino Oliveira, eu participo aqui do programa de pós-graduação da UFSJ, pós-graduação em Física, mestrado, e hoje eu vou dar uma aula simples e rápida para vocês sobre motores elétricos, seu funcionamento, um pouco da aplicação das leis de Faraday que vocês têm estudado, uma introdução, de uma forma geral, né? Isso com o intuito de cumprir uma carga horária também das horas de estágio, com certeza estou bem animado para falar com vocês, espero que seja produtivo, que seja útil para vocês também. Então, beleza, pessoal. Falando sobre motores elétricos, eu quero só revisar rapidamente qual é o princípio que vem por trás do funcionamento desses motores. Hoje, os motores elétricos eles são utilizados em todos os tipos de departamentos, praticamente, seja desde um portão eletrônico, que a gente precisa movimentar ali uma engrenagem, e com isso, com motor elétrico, sei lá, elevadores, e enfim, tudo, até os carros elétricos hoje em dia. Inclusive, no final, eu vou deixar aqui um vídeo que fala um pouquinho sobre o funcionamento do motor a indução, que é um dos mais usados e melhores, né, que tem melhor eficiência em nossos dias atuais. Mas sem muita enrolação, quero pegar aqui... deixa eu colocar para editar, beleza. Pegar essa imagem. Nas aulas de vocês estudaram um pouquinho já sobre força elétrica. E essa força elétrica, força elétrica não, desculpa, força magnética, né? Essa força magnética, inicialmente vocês estudaram ela como sendo gerada por uma corrente com uma certa velocidade, né? Vetorial com um campo magnético. Então, essa força ela é equivalente a eu pegar uma carga, aí, uma partícula que tem a carga, e eu vou jogar ela com uma certa velocidade, e se eu fizer o produto vetorial disso com o meu campo magnético, determina a minha força magnética. A gente pode escrever ela também de outra maneira, né, utilizando o ângulo do movimento dessa força. Então, a gente tem, deixa eu tirar essa setinha aqui que ela já não existe mais, né? Seria a carga vezes a velocidade de deslocamento lá da carga, vezes o campo, seno de θ, que é o seno do ângulo entre eles, né? Mas o que eu quero pegar aqui para a gente entender o princípio do funcionamento é a maneira de descobrir essa força magnética agora em um fio, por exemplo, com uma carga. Então, nessa figura que eu coloquei aqui, nessa figura ao lado, a gente tem um campo aqui saindo da folha, e aí a gente tem a velocidade de deslocamento de cargas, vamos colocar elétron nesse caso, para baixo, e a gente sabe que o convencional não é esse é o real, mas o sentido convencional da corrente vai ser para cima, e aí se eu tiver essa corrente para cima e a velocidade para baixo, eu consigo determinar alguma maneira diferente de estudar essa força. Então, se eu lembrar que a carga equivale à corrente vezes o tempo, eu só mudei as variáveis de lugar aqui, e se eu lembrar também que velocidade é igual a distância sobre tempo, então nesse caso aqui eu quero... Qual que é a minha distância? A minha distância é o comprimento do fio, e o tempo é o tempo decorrido. Então, mas eu não quero a velocidade, eu quero o tempo. Quero só deixar tudo em função do tempo nessa daqui. Então, meu tempo vai ser igual ao meu comprimento do fio dividido pela velocidade, ok? Vou chamar essa daqui de cima de expressão 1 e aqui de expressão 2. Então, vamos substituir o valor da carga e do tempo agora na minha expressão de força magnética. Então, minha força magnética agora passa a ser... A minha carga é IT, só que T é igual a L sobre V. Isso vezes V, VEC, o vetor campo magnético. Aí, substituindo, a gente não pode esquecer de colocar o vetor aqui no comprimento, ele vai ser uma medida importante. As velocidades vão se cancelar, tendo por final aqui minha força magnética como corrente vezes o comprimento do fio, VEC, campo magnético. E se eu quiser tirar o produto vetorial aqui,
é só acrescentar IL, tira os vetores, né? Seno de θ. É o ângulo de formação entre eles. E aí, usando a regra da mão direita, se a gente quer descobrir aí o sentido da força, a gente pode fazer isso. Nesse caso, eu tenho a corrente para cima, meu campo está saindo, a minha força então vai para a direita. Eu não vou entrar muito nessa questão da regra da mão direita, porque vocês já estudaram isso daí. Beleza? Então, agora pensando nesses princípios, como que eu posso usá-los para falar um pouco sobre o motor elétrico? Já entendendo um pouquinho mais sobre isso daí, tem uma outra figura aqui. Imagina agora que eu tenho uma espira retangular, e nessa espira retangular eu vou incidir uma corrente. Essa é uma espira condutora, imaginemos um fio, né, com formato de espira retangular. E eu tenho um campo magnético fixo, constante. Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Nesse sentido, partindo do norte e indo para o sul. Ok, então eu tenho um campo incidindo, eu tenho uma corrente passando, e isso naturalmente vai fazer com que essa espira sofra uma força magnética. E como é que essa força vai trabalhar? Se eu pegar esse lado aqui, o lado onde eu tenho essa setinha, a corrente ela está para baixo, está descendo. O meu campo magnético ele está para a direita. Então, se eu fizer o produto vetorial do campo magnético, da corrente e o campo magnético, a força vai apontar para cima, como está aqui nessa figurinha. Então, a força magnética, nesse caso, está aqui. Se de um lado ela está para cima, aqui a corrente vai estar no sentido contrário, então do outro lado ela vai estar para baixo. Então, já que vamos ter uma força para cima e uma para baixo, e essa espira está conectada a um eixo que gira, então, ó, essa força, uma para cima, uma para baixo, vai gerar um movimento circular, vai gerar um torque nessa espira. Esse torque vocês já viram também na aula, eu não quero entrar nele, mas se tiverem alguma dúvida, não tem problema, vocês podem perguntar, eu vou deixar aqui a aula postada, então vocês podem fazer perguntas. E aí eu paro aqui quando tiver uma pergunta e tento explicar. Então, beleza. Então, essa espira ela vai sofrer um torque até ela chegar aqui, até ela ficar reta, porque tem uma força para cima e uma para baixo, certo? Mas e depois? O que acontece? Vamos supor que eu consiga colocar conectado aqui um comutador. A função do comutador é só mudar o sentido do campo. Então, esse comutador ele vai estar programado para quando a espira estiver chegando aqui, onde as forças estão no seu máximo, vai estar uma para cima, uma para baixo, eu vou mudar o sentido. Então, agora essa força que era para cima fica para baixo, e essa força que era para baixo fica para cima, fazendo com que a espira gire e ganhe movimento, um movimento circular. E a cada vez que a espira fizer esse movimento, der esse torque, o computador muda o sentido do campo e ela continua, 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 continua. E esse é o princípio geral dos motores elétricos convencionais, são os mais antigos, né? Onde a gente tem ali uma disposição. Vamos colocar aqui algumas coisas assim, uma disposição de algumas escovas, né? Ímãs, eletroímãs que vão ser colocados ali, ou ímãs que vão mudar de sentido à medida que o comutador funciona. E aí eu tenho uma bobina com um condutor enrolado sobre ela, geralmente um condutor de cobre. E aí eu vou ter esse conjunto de forças fazendo com que o eixo gire. Então esse é o processo de uma geração de um motor elétrico, de um giro de um motor elétrico. E aí como é que eu posso descobrir qual é o sentido de rotação do motor? Eu tenho que conferir qual é o sentido da corrente no início. Então vou ver o sentido da força. E aí quando eu mudo o sentido da corrente, a força vai tender a continuar. Eu vou fazer isso.
vamos supor que eu programe, eu projete um motor que vai girar no sentido horário. Como é que eu faço, então, para ele girar no sentido anti-horário? É fácil, é só eu inverter os polos de energização. Vamos supor que seja um motor monofásico, ele vai ter uma entrada e uma saída. Então, eu inverto esses cabos e eu inverti o sentido da corrente. Então, naturalmente, o computador também vai inverter tudo. E aí eu mudo o sentido de giro, de rotação do motor. Ok, então basicamente esse é o princípio de funcionamento do motor elétrico. É bem simples, na verdade, né? Então, eu posso calcular a força necessária para girar, a quantidade de potência que eu vou ter no motor. A partir disso daí tem várias maneiras. Então, os engenheiros que projetam os motores elétricos, eles pegam todas essas variáveis aí. Então, hoje é só isso mesmo que eu vou deixar com vocês. Eu vou deixar um outro vídeo que já é gravado do YouTube. Achei ele bem interessante, então achei melhor deixá-lo lá, porque a explicação ficou bem sucinta e simples, que fala sobre os motores de indução. Os motores da indução são a revolução dos motores elétricos em nossos dias. Então, espero que vocês tenham aprendido algo, espero que tenha sido útil para vocês aí. A parte das leis e matemática não entrei muito a fundo porque vocês já estudaram, mas se tiverem dúvida, novamente eu digo, mandem-me perguntas e eu vou estar disponível, ok? Então, fica um abraço para todos, espero que tenha sido boa aula e até a próxima.